A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer não só a sua audiência, mas também pelas mensagens que temos recebido diariamente, não é? Obrigado por sua audiência, por suas orações, obrigado pelas mensagens. Diariamente a produção do programa tem lido as mensagens. Eu fico feliz em saber, temos recebido mensagens de pessoas não evangélicas, de pessoas de outras denominações, de muitos irmãos nossos, queridos irmãos nossos assembleanos. Muito obrigado. E se você quiser enviar uma mensagem, uma dúvida, uma pergunta, uma crítica, opinião, sugestão, fique à vontade, o número é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você está acompanhando os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o ministério profético no Novo Testamento, estamos estudando diversas profecias registradas nas epístolas paulinas. Nos programas anteriores nós estudamos, que Cristo virá como um ladrão, de uma forma repentina, virá de uma forma inesperada, e estudamos também sobre a apostasia nos últimos tempos. Hoje nós estudaremos sobre uma outra profecia registrada pelo apóstolo Paulo, que é a extrema corrupção nos últimos tempos. E eu gostaria primeiro de trazer aí um breve comentário acerca desta imagem, que traz aí o registro, aí, imagens que ilustram, que mostram a avareza, o apego demasiado ao dinheiro, a violência, as guerras, a fome, o abandono, crianças abandonadas, moradores de rua, refugiados, corrupções. Isso é imagem que nos chocam, mas que são muito reais, muito atuais. E por incrível que pareça, isso já estava predito nas páginas da Bíblia há milhares de anos. Olha, a Bíblia é um livro extraordinário. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos esse livro, nós ficamos mais maravilhados. A gente não se cansa de ler a Bíblia. Cada dia que nós estamos lendo, meditando, mesmo sendo textos conhecidos, nós ficamos maravilhados com a importância deste livro. E é bem verdade que muita gente duvida, da inspiração da Bíblia, Tem pessoas que dizem assim, a Bíblia foi escrita por homens. Realmente foi. Deus escolheu cerca de 40 escritores, mas as profecias bíblicas são provas claras, são evidências de que aqueles 40 escritores não falaram por si mesmos, mas falaram pelo Espírito Santo. Esse texto que vamos estudar hoje, por exemplo, não parece que foi escrito há cerca de 2 milênios. Parece que foi um texto escrito hoje, porque a Bíblia é assim, ela é moderna, ela é atual, ela é contemporânea. Nós lemos esse livro escrito há milênios atrás e parece que foi escrito hoje. Parece que é um texto de um jornal que saiu hoje, a manchete, um noticiário atual. E Paulo vai falar na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo vai falar acerca das características dos homens dos últimos tempos. Ele enumera quase que 20 características dos homens dos últimos tempos e, quando nós observamos o cenário atual, nós podemos perceber claramente que todas essas características estão presentes na sociedade odierna. Nem parece que o apóstolo Paulo escreveu essa carta há cerca de 2 milênios, parece que ele esteve caminhando pelas grandes metrópoles das grandes cidades hoje, e parece que ele sentou-se lá no seu escritório para escrever esse texto. Isso é uma prova clara e evidente de 2 fatos, 2 coisas que eu quero destacar. Primeiro,
que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível, que a Bíblia é a palavra de Deus, que os homens não escreveram de si mesmo, que as profecias bíblicas se cumprem. E, em segundo lugar, esse texto é uma prova clara e evidente que nós estamos vivendo os tempos do fim. Vamos ler a introdução. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo enumera diversas características dos homens dos tempos do fim. E todas elas estão presentes na nossa sociedade, o que significa dizer que estamos vivendo os tempos do fim. São dias marcados pelo ódio, violência, maldade, guerras, fome, miséria e tantos outros males que assolam a humanidade. Muitos querem até culpar a Deus pelos males que existem no mundo, porém, o principal responsável é o próprio homem que a cada dia se distancia do seu Criador. Então vamos ler esse texto, essa profecia do apóstolo Paulo na sua segunda epístola. Veja o que ele diz. Paulo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Bem, eu gostaria de esclarecer que esses tempos trabalhosos não é no sentido físico, não é no sentido braçal. Até porque nós sabemos disso, que as máquinas hoje estão ocupando o lugar dos seres humanos. E os trabalhos braçais hoje estão se tornando mais leves porque existem máquinas que estão ajudando, auxiliando os seres humanos. Mas esses tempos difíceis, esses tempos trabalhosos, em todas as áreas da sociedade. Isso é na área política, na área social, na área econômica e principalmente na esfera espiritual. Que Paulo está falando aí desses tempos trabalhosos, desses tempos difíceis, ele está dando ênfase principalmente nas questões espirituais, nas batalhas, né? Nesses dias difíceis. Você que é um cristão autêntico sabe disso, que nós estamos verdadeiramente em uma guerra, em uma batalha espiritual. Estamos vivenciando esses dias, esses tempos trabalhosos, esses tempos difíceis, preditos pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo há milênios atrás. Ninguém pode negar essa realidade, que hoje crer na Bíblia, defender a Bíblia, propagar a mensagem do Evangelho, ensinar a palavra de Deus não é uma tarefa fácil. A igreja está lutando contra uma sociedade corrompida, perversa, e essa é a verdade, que Paulo enumera essas características dos homens dos tempos do fim que estão presentes em nossa sociedade. Observe que Paulo diz: porque haverá homens amantes de si mesmos. O que é, Paulo? O que é, professor? Homens amantes de si mesmos. Pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si mesmas, nos seus interesses, no seu bem-estar pessoal. Uma pessoa egoísta é aquela pessoa que não se preocupa com o bem-estar do próximo, com o bem-estar dos outros. Um grande exemplo disso são os nossos, políticos, governantes, em sua maioria, não estou generalizando, mas em sua maioria. Quantos prefeitos, governadores não estão envolvidos em escândalos, desvios de verbas, fraudes, obras superfaturadas, enriquecimento ilícito, enquanto que a população está sofrendo por falta de médico, por falta de hospital, por falta de medicamento, falta de creche para que os pais e mães de família possam trabalhar. Nas escolas falta professores, falta recursos nas escolas, os transportes públicos que infelizmente deixam a desejar, falta segurança. E enquanto a população sofre, muitos governantes estão enriquecendo ilicitamente às custas da miséria das pessoas. Em suas campanhas, eles vão para as ruas, fazem a sua campanha eleitoral, dizendo que vai cuidar do pobre e vai socorrer e vai ajudar, mas essa é a realidade. A maioria, não estou generalizando, mas você sabe disso, a maioria, quando chegam lá, não estão preocupados com o bem-estar da sociedade. A população que votou, que escolheu, que elegeu, que colocou eles lá, na verdade, a maioria estão preocupados consigo mesmo. Por quê? São homens amantes de si mesmos. Mas o que é mais que Paulo diz? Paulo diz que haveria homens amantes de si mesmo e avarentos. Professor, o que é um avarento?
Eu vou dizer que um avarento é alguém que tem avareza. Avareza é o apego excessivo ao dinheiro. É a segunda característica que Paulo menciona. A avareza é aquela pessoa que ama o dinheiro e as riquezas exageradamente. E como todos nós sabemos, você sabe disso, a Bíblia não condena a riqueza. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, não é pecado você viver bem, não. Se foi adquirido honestamente, não é pecado. Mas, observe, se você ler a Bíblia, você vai perceber isso, que Jesus falou acerca do perigo do dinheiro. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, por exemplo, Jesus diz que a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. No capítulo 8, versículo 36 de Marcos, Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O próprio apóstolo Paulo, que é o autor dessa epístola que estamos estudando, na sua primeira epístola, capítulo 6, versículo 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, ou seja, por causa do amor ao dinheiro, por causa do amor às riquezas, Paulo disse que alguns se desviaram da fé. Em outras palavras, pessoas que perderam a sua salvação por causa do amor do dinheiro. E é exatamente por causa da avareza, por causa do amor, o apego exagerado ao dinheiro, que muitos crimes têm ocorrido no Brasil e no mundo, né? Você sabe disso. Pessoas que matam e morrem por causa de dinheiro, quer seja herança, seguro de vida. Quantos filhos que matam seus próprios pais, mulheres que mandam matar seus próprios maridos, ou vice-versa, né? Trabalhadores que planejam e passam informações privilegiadas a sequestradores para sequestrar seus patrões. Tudo isso por causa de quê? De ganância, de avareza, por causa de dinheiro, de herança, de seguro de vida, de grandes quantias de dinheiro. E eu torno a repetir mais uma vez, né? As palavras de Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, os homens vivem, né, essa busca desenfreada pelo dinheiro, pela riqueza, e é algo que nunca satisfaz. Quanto mais tem, mais ele busca, mais ele quer, e o dinheiro tornou-se para ele um Deus, tornou-se um mamon, que é a riqueza. E essa é a verdade. Por causa do amor do dinheiro, por causa da avareza, por causa da ganância, infelizmente, mas é uma realidade, muitos perderam e vão perder até a sua salvação. Mas Paulo continua dizendo que, além de serem homens amantes de si mesmos, avarentos, ele disse que seriam presunçosos, seriam soberbos. Professor, o que é uma pessoa soberba? O que é uma pessoa presunçosa? Em outras palavras, Paulo está dizendo que são pessoas arrogantes, de olhos altivos, nariz empinado, pessoa que quer mostrar sua superioridade aos outros. São pessoas que fazem questão de ostentar suas realizações, que procuram se destacar, se engrandecer, numa tentativa de impressionar as demais pessoas. Na verdade, um soberbo é aquela pessoa desprovida de humildade. É possível que você conheça pessoas assim, não é? Que às vezes, por causa de uma posição privilegiada na sociedade, ou pelo fato dessa pessoa possuir muitos bens materiais, se sentem no direito de pisar, de humilhar, de maltratar seus semelhantes. Quantas pessoas, né, nas empresas, nas indústrias, né, por causa de um cargo de confiança, se sentem no direito de humilhar seus subordinados, maltratam, perseguem, humilham uns aos outros. E é bom lembrar isso. O final do soberbo é trágico. É impossível que uma pessoa orgulhosa, soberba, tenha um final feliz, a menos que se arrependa, né? A Bíblia deixa isso bem claro, em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que a soberba, ela precede a ruína, que a altivez de espírito, ela precede a queda. Foi por conta da soberba que Lúcifer foi expulso do céu. Foi por conta da soberba que Nabucodonosor foi comer pasto com os bois. Foi por causa da soberba que Herodes morreu comido de bicho. E eu posso dizer,
Com muita tranquilidade eu digo isso, sem medo de errar, que a história hoje se repete. Todo soberbo, ele tem um final triste, a menos que ele se arrependa, né? A menos que ele se humilhe, se arrependa e peça misericórdia a Deus. O maior homem que andou neste mundo, que pisou nesta terra, Jesus de Nazaré, ele disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então eu posso dizer que o soberbo é essa pessoa desprovida de humildade, que se não se humilhar, não se arrepender, terá um final trágico, porque a Bíblia deixa isso bem claro, que a soberba e a altivez de espírito precede a ruína e a queda. Mas não só isso, Paulo diz que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. E você sabe, não é, que a blasfêmia é uma calúnia, é uma difamação, é um discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Blasfemar é dizer palavras ofensivas contra a divindade, não é, quer seja contra Deus ou contra qualquer coisa sagrada. E eu digo isso com tristeza, com pesar no meu coração. Aqui no Brasil, por exemplo, está se tornando cada vez mais comum, em shows, em programas humorísticos, as pessoas ridicularizarem de Cristo, dos evangélicos, com palavras ofensivas, caluniosas, numa verdadeira falta de respeito, de temor a Deus. Muitas vezes o nome de Jesus, o Salvador do mundo, é blasfemado publicamente. E eu digo isso com muita convicção. Aqueles que não se arrependerem de seus pecados, né? Esses atores, atrizes, artistas, que vão para os seus shows e blasfemam, dizem palavras blasfêmias, injuriosas contra Jesus. Se essas pessoas não se arrependerem, um dia estarão diante do julgamento, diante do trono branco. Serão julgadas por Jesus, prestarão conta de suas obras, se não se arrependerem dos seus pecados. Mas a lista que Paulo escreve é imensa. Paulo diz que os homens, além de serem soberbos, blasfemos, serão desobedientes a pais e mães. Olha, é claro que você conhece alguém com essa característica. É uma das principais características dos homens dos últimos dias. Estamos vivendo uma época da falta de respeito aos pais. Filhos que se rebelam, se revoltam contra seus próprios pais, que não amam, que não honram, que não respeitam seus pais, não obedecem mais os seus pais. Quantas vezes acontece isso na nossa sociedade? Os pais chamam, aconselham, e eu espero que tenha muito filho me ouvindo hoje. Eu espero que tenha muito rebelde me ouvindo hoje. Quantas vezes os pais chamam, aconselham, orientam, ensinam, mas os filhos não obedecem, são rebeldes, são desobedientes, são ingratos. E é por essa razão que muitos jovens e adolescentes hoje estão atrás das grades, estão no mundo do crime, estão no mundo das drogas. Outros já tiveram até suas vidas ceifadas, já desceram a tumba fria por não ouvirem conselho de papai e mamãe. E a Bíblia deixa isso bem claro. Anote aí, por favor, Êxodo capítulo 20, versículo 12, Efésios capítulo 6, versículo 13, que aqueles que não honram seus pais terão dias trágicos, seus dias não serão prolongados. Para ter longevidade, é preciso honrar os pais. Quantos filhos rebeldes, desobedientes, ingratos, que não respeitam, não honram os pais chamam, sentam, aconselham, conversam, orientam, disciplina, mas eles não querem obedecer. E, infelizmente, às vezes acontece isso, quando menos espera, chega o camburão da polícia na porta, às vezes chega a notícia, olha, teu filho está preso. E quando está preso, menos mal, porque lá, quem sabe, ele vai ouvir a mensagem do Evangelho. Quem sabe, alguém vai pregar de Jesus para ele. Quem sabe lá, ele não vai cair em si, como filho pródigo, e dizer assim, realmente, eu pequei contra Deus, eu pequei contra meus pais. Aí eu pergunto, e quando chega a notícia que morreu,
que desceu a tumba fria, que os pais têm que ir lá no IML para fazer o reconhecimento do corpo. Aí não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais o que fazer. Então, essas características são perceptíveis em nossa sociedade. Mas não só isso, Paulo disse que além de serem desobedientes a pais e mães, são ingratos, ou seja, pessoas mal agradecidas, que não reconhecem, que não agradecem os benefícios recebidos. E essa ingratidão tanto acontece na esfera humana, não é, como na esfera divina, ou seja, pessoas que são ingratas, que não agradecem, que são mal agradecidas, que têm dificuldade de agradecer os favores recebidos. Quer que eu seja prático? Eu vou ser prático. Eu vou dar um exemplo, né? Às vezes a pessoa está desempregada, precisando de um emprego, de uma fonte de renda, aí vai pedir um emprego, vai pedir uma oportunidade, não é assim? Começa a trabalhar, seja lá numa loja, numa fábrica, numa empresa. Aí, meses depois, aquela pessoa já está cheia de direito, reclamando, murmurando, dizendo que trabalha muito, que ganha pouco, que não é reconhecido. Não é assim? Às vezes estão só buscando uma oportunidade para colocar a empresa na justiça. Enfim, isso acontece. Quantos filhos que só reclamam, exigem de seus pais brinquedos caros, roupas de marca, celulares modernos e sofisticados, aparelhos eletrônicos modernos, e se esquecem de agradecer o alimento, as vestes, os calçados, os materiais escolares que os pais dão com tanto esforço. E como eu falei, não é? Existe também a ingratidão para com Deus, na esfera divina, pessoas ingratas, que nunca reconhecem o que Deus lhe deu, o que Deus fez por eles, as bênçãos recebidas, as vitórias alcançadas, pessoas que só recorrem a Deus para pedir, mas esquecem de ser gratas, de agradecer, não é? Você lembra dos 10 leprosos? Jesus curou 10 leprosos de uma vez, mas só um deles voltou depois que foi curado para agradecer. Que Deus nos guarde de sermos assim, de termos um coração ingrato, de sermos mal agradecidos. Mas Paulo diz também que os homens seriam profanos. E o que vem a ser uma pessoa profana? Vem do verbo profanar. Profanar é faltar com respeito àquilo que é santo, àquilo que é sagrado. A profanação é quando alguém zomba, ridiculariza, escarnece de alguém ou de alguma coisa sagrada. E a profanação é uma característica muito comum em nossos dias. Quem não se lembra dos desfiles das escolas de samba, onde pessoas se passam pelo próprio Filho de Deus, sendo arrastadas por um suposto Satanás nos desfiles das escolas de samba, ou em outro lugar, um suposto Jesus que está sendo espancado pela polícia. Isso sem falar nas paradas gays, onde pessoas, né, se passam por Cristo e zombam, escarnecem de símbolos sagrados, profanam os símbolos sagrados publicamente, numa clara demonstração de falta de respeito, falta de temor a Deus, falta de respeito para com os cristãos, os evangélicos. Agora observe, eles querem respeito, eles querem ser respeitados. Você não pode nem discordar dos comportamentos dele. E eu quero lembrar mais uma vez que Deus dá as oportunidades para que eles reconheçam seu erro, para que eles se arrependam. Sabia disso? Você sabe qual é a vontade de Deus? Isso mesmo, que eles se arrependam, que eles recorram a Cristo, que eles peçam misericórdia para serem salvas. Mas, se rejeitarem a oportunidade, um dia eles estarão diante de Cristo. Essas pessoas que profanaram, que blasfemaram, que ridicularizaram de Cristo, da Bíblia, do Evangelho, que rasgaram a Bíblia, que fizeram necessidades fisiológicas da Bíblia, se não se arrependerem, um dia estarão diante do trono branco, e quem vai estar sentado lá é Jesus, que vai julgar para dar a sentença, para declarar qual é a sua condenação. No versículo 3, Paulo continua essa grande lista, dizendo
que os homens seriam sem afeto natural. Professor, o que é isso? Uma pessoa sem afeto natural. É uma pessoa que não tem amor, não tem carinho uns para com os outros. Pessoas insensíveis. Na prática, são pessoas insensíveis, desprovidas de afeto, de sentimentos afetivos. Uma pessoa que tem afeto natural, que é comum, é aquela pessoa que ama, que demonstra carinho uns pelas outras, não é assim? Então, uma pessoa sem afeto natural é o inverso. É uma pessoa desprovida de afeto, de amor, de carinho para com o próximo. E essa característica pode ser percebida hoje com muita frequência na nossa sociedade. Quantos filhos carentes de afeto, carentes de carinho dos seus pais? Ou o inverso, pais que carecem do afeto dos seus filhos, não é assim? Porque em muitos lares, em muitas famílias, infelizmente, já não tem mais afeto, já não tem mais carinho, já não tem mais amor, já não existe mais respeito. Infelizmente, o que estamos observando nessa sociedade é uma inversão de valores, uma desvalorização à vida, uma desvalorização à família. O que estamos presenciando é o número alarmante de divórcio, separação, crise familiar, violência, filhos rebeldes, pais insensíveis que acham que às vezes comprar roupa e sapato para os filhos seja suficiente. Isso sem falar, nos maridos que abandonam seus lares ou mulheres que abandonam maridos e filhos, filhos que se rebelam contra os pais e tantas outras deturpações que têm trazido prejuízos irreparáveis à família. Paulo continua dizendo que outra característica dos homens dos últimos tempos é que eles serão irreconciliáveis. E o termo irreconciliável significa alguém que não quer paz, que não quer se reconciliar com o próximo. São pessoas que preferem viver intrigadas, em contendas, em conflitos, do que promover a paz e a harmonia. Essa é uma realidade, Quantas pessoas que têm dificuldade de perdoar ou de pedir perdão? Quantas pessoas que têm dificuldade de esquecer uma ofensa de um irmão, de um amigo? Às vezes o ofensor ou aquela pessoa que foi ofendida, vai lá, pede perdão, vai buscar uma reconciliação, mas tem pessoas que não querem se reconciliar. Tem pessoas que simplesmente não querem perdoar, não querem buscar a reconciliação. Não aproveitam as oportunidades para fazer as pazes, para se reconciliar com aquela pessoa. E a palavra de Deus nos exorta, a vivermos em paz com o próximo, a buscarmos a reconciliação. Em Romanos 12, 18, Paulo diz: enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o escritor diz: segui a paz com todos e a santificação. O próprio Jesus é o maior exemplo de reconciliação. Ele veio ao mundo com esse objetivo, de nos reconciliar com Deus, de trazer a paz entre o Criador e a criação. Paulo continua falando agora daqueles que são caluniadores. E você sabe disso, que a calúnia, ela pode ser definida como uma afirmação maliciosa, intencional, cujo objetivo é prejudicar a pessoa a quem foi dita aquela acusação. Em outras palavras, é uma falsa acusação, uma acusação mentirosa contra alguém. Um caluniador é alguém que inventa mentiras com o objetivo de difamar, de prejudicar outra pessoa, quer seja por ciúme, quer seja por inveja, ou qualquer outro motivo. E nesses dias em que vivemos, como cumprimento da palavra de Deus, a inerrante e infalível palavra de Deus, a calúnia, a acusação mentirosa contra o próximo está se tornando cada vez mais comum. Quantas pessoas que nesse momento estão atrás das grades porque foram acusadas injustamente, enquanto muitos criminosos estão soltos nas ruas. Quantos casamentos desfeitos, famílias destruídas por causa de calúnia. Quantos funcionários que foram demitidos por causa de falsas acusações? Quantos obreiros que tiveram problemas no ministério foram afastados do cargo ou da sua função que exerciam na igreja por causa de falsas acusações? E você sabe hoje, a calúnia tem alcançado níveis incomparáveis com o avanço da internet, das redes sociais. Os seus efeitos são os mais desastrosos possíveis.
Muitas pessoas já tiveram sua reputação comprometida ou prejudicada por causa das redes sociais, sites de relacionamento, trazendo prejuízos irreparáveis. Em alguns casos, as pessoas perderam não só a sua reputação, mas perderam o emprego, a família. E não tenha dúvida disso. Pessoas que vivem acusando, caluniando, defamando pessoas inocentes, ainda que não sejam punidas pela justiça da terra, inevitavelmente serão punidas pela justiça divina. E eu vou repetir essa frase. Pessoas maldosas, caluniadoras, que vivem inventando, fazendo falsas acusações, se não forem punidas pela justiça da terra, inevitavelmente serão punidas pela justiça celestial. Infelizmente, tem os youtubers aí de plantão, só esperando uma falha, um defeito, sabe? Uma calúnia, uma acusação aí para sair defamando uns aos outros. Você sabe disso. Buscando fama, buscando dinheiro, às custas de mentiras, de calúnias, de falsas acusações. Paulo continua dizendo que os homens dos últimos tempos serão incontinentes. Professor, o que é uma pessoa incontinente? Eu vou dizer que esse termo incontinente tem um sentido de uma pessoa inconstante, uma pessoa instável. Podemos dizer ainda que o inconstante é uma pessoa que não consegue ser estável em seu comportamento, nos seus sentimentos, nas suas opiniões e atitudes. Pessoas que mudam com frequência de posicionamento ou de opinião. Eu poderia dizer ainda que uma pessoa inconstante, ou incontinente é caracterizada pela instabilidade emocional, material e espiritual. Apesar de a inconstância poder se manifestar de diversas formas diferentes, em diversas áreas da vida, a mais perigosa é a inconstância espiritual. Ou seja, pessoas que têm dificuldade de permanecer em Cristo, pessoas que facilmente são enganadas por falsos ensinos, pessoas que facilmente acreditam em heresias. Pedro advertiu sobre isso na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 16. Ele diz que os indoutos e inconstantes torcem as Escrituras para a sua perdição. Professor, o senhor pode ser mais prático? Posso, sim. Uma pessoa que é incontinente ou inconstante espiritualmente é aquela pessoa que hoje é cristão, aí amanhã chega alguém falando de outra religião, ele vai para outra religião, aí depois chega alguém falando de outra crença, outro credo, ele já sai daquela religião e fica, sabe, como que pulando de galho em galho, sem ter firmeza doutrinária. E o pior é que às vezes a pessoa está no Evangelho, está em Cristo e acaba apostatando da fé porque não tem firmeza. É uma pessoa incontinente ou inconstante. Paulo diz que os homens seriam cruéis. O que é uma pessoa cruel? Pessoa que sente prazer em fazer mal, pessoas perversas, pessoas de má índole, pessoas desumanas. Nem preciso citar exemplos. Os noticiários estão repletos aí de atos de crueldade que não é lícito nem falar num programa como este. Paulo continua dizendo que os homens serão sem amor para com os bons. Olha que coisa interessante. Os homens serão sem amor para com os bons. Então Paulo vai dizer que os homens seriam incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Professor, o que é isso? Sem amor para com os bons. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que no fim dos tempos, os homens iriam amar o que é mal e odiar o que é bom. Paulo estava dizendo que no fim dos tempos haveria uma inversão de valores, que é algo que está se tornando comum na nossa sociedade. Você sabe disso. Nessa sociedade corrompida e perversa em que vivemos, o certo é visto como errado e o que é errado é visto como certo, como uma atitude normal. Você sabe disso. Não precisa nem nós citarmos exemplos. Nessa lista imensa dessas características dos homens dos últimos tempos, Paulo continua dizendo que os homens seriam traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites
do que amigos de Deus. É claro que são diversos termos que Paulo utiliza nesta profecia para descrever as atitudes dos homens dos últimos tempos. E ninguém pode negar essa realidade, que todas essas características estão presentes na nossa sociedade. Abre o texto mais uma vez para nós concluirmos que os homens seriam traidores, algo comum, normal na nossa sociedade. Infelizmente, traidores aí, o termo é prodotes, que é alguém que é traiçoeiro. Nós poderíamos citar, não é? O maior exemplo de traição, você sabe disso, é o exemplo de Judas Iscariotes, que traiu o próprio Jesus. Mas Paulo disse também que os homens seriam obstinados, que é aquela pessoa que tem dificuldade de reconhecer seu erro, pessoas que têm dificuldade de se achegar a Deus, de serem reconciliados com Deus. Sabe, uma pessoa obstinada é aquela pessoa inflexível, irredutível, que persiste no erro, que persiste em permanecer no erro, que rejeitam o perdão, a reconciliação com Deus. Paulo disse que os homens seriam orgulhosos, já falei sobre a soberba, sobre o orgulho, né? E que os homens seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa é a verdade. Eu diria que essa é uma das características mais comuns, mais notórias da nossa sociedade. Que os homens estão amando mais os prazeres efêmeros desse mundo do que se tornar amigo de Deus. E Paulo conclui essa profecia no versículo 5, dizendo que os homens teriam aparência de piedade, de pessoas boas, de boa índole, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu quero concluir o programa hoje dizendo, sem medo de errar, que todas essas características estão presentes na nossa sociedade, o que nos mostra de uma forma muito clara, muito evidente, que nós estamos no fim dos tempos, que nós estamos vivendo exatamente os últimos dias, os últimos tempos da história da humanidade. A Bíblia deixa isso bem claro, né? Então, essa profecia proferida pelo apóstolo Paulo, nem parece que tem 2 milênios que ela foi escrita, parece que foi escrita em nossos dias, porque todas essas características estão presentes na nossa sociedade. Mas eu quero concluir dizendo que a igreja está na terra para fazer a diferença. Nós vivemos na contramão do mundo. Nós vivemos exatamente de forma contrária ao mundo. Nosso desejo, nosso desafio é esse, é amar a Deus, amar a sua palavra, é defender essa verdade, é defender esse evangelho, é anunciar a salvação através da fé em Cristo Jesus e dizer aos homens que se arrependam dos seus pecados, que se convertam dos seus maus caminhos para poderem obter, alcançar a maior dádiva que um ser humano pode alcançar aqui nessa terra, que é a salvação da sua alma.